14 de abril de 1912. O Titanic colidiu com um enorme iceberg e afundou. Sim, já falamos sobre isso, mas e se usarmos desta vez o gelo para trazer o navio de volta à superfície? Isso requer vários milhares de metros de malha de arame e muito nitrogênio líquido. Nosso objetivo é colocar o Titanic em um enorme bloco de gelo que o levará à superfície. Para fazer isso, é preciso envolver os destroços na malha de arame e cobri-los com nitrogênio líquido. O primeiro problema a ser enfrentado é a incapacidade de envolver o navio completamente. É preciso erguer um pouco o navio de alguma forma para colocar a malha sob ele. Digamos que, por algum milagre, se consiga fazer isso. Em seguida, é necessário transportar centenas de grandes tanques de nitrogênio líquido. Você está debaixo d'água, abrindo os tanques e está tão frio que a água gelada do Oceano Atlântico parece que está fervendo. O nitrogênio apenas chia, se dissipa e certamente não cria um bloco de gelo ao redor da malha. Nova tentativa: guindar o Titanic com a ajuda de imensos ímãs. Para isso, será necessário um grande cruzador e alguns ímãs poderosos. Você conecta cabos grossos aos ímãs e os abaixa até o fundo. Projetores brilhantes iluminam as profundezas do Oceano Negro. Partes do navio naufragado são visíveis. Os ímãs descem mais abaixo e se agarram ao casco de ferro do navio. O cruzador puxa os cabos e ímãs para cima. Alguns deles se destacam do Titanic, pois a superfície de ferro está coberta por recifes e corais. Algumas partes dos destroços se separam do resto do navio e sobem. A potência do cruzador não é suficiente. Um dos cabos arrebentou. Não apenas o peso das partes individuais do Titanic, mas também a colossal pressão da água interfere na operação. O navio afundado não pode ser içado completamente. Apenas pequenas partes suas. Na verdade, já houve uma tentativa de elevar o Titanic em partes. A operação de 5 milhões de dólares falhou. Fitas de nylon foram presas a uma grande parte dos destroços. As outras extremidades das fitas foram conectadas aos motores a diesel. Para toda a operação, foi usado um mini submarino. Um pedaço do Titanic pesando 21 toneladas foi puxado para cima. Mais uma das fitas arrebentou por causa da forte pressão da água. Então, um a um, os outros cabos começaram a se romper. E um pedaço enorme caiu de volta ao fundo do mar. A essa altura, todos os participantes da operação de resgate estavam sem alimentos, e como o local era longe da costa mais próxima, decidiram não fazer uma segunda tentativa. Um livro foi escrito e um filme foi feito sobre como o Titanic foi levantado com ar comprimido. Na realidade, ninguém tentou realizar esta operação. Para fazer isso, seriam necessárias várias centenas de grandes cilindros de ar comprimido. Primeiro você os instala dentro do casco do Titanic e espera que puxem o navio para a superfície. Assim que os cilindros são abaixados sob a água, eles imediatamente flutuam para cima. Isso complica muito a operação. Você precisa prender os cilindros com cabos e puxá-los até o fundo, usando um poderoso submarino, ou melhor, vários deles. Devido à alta pressão, os cilindros podem estourar. Nesse caso, a onda de choque atingiria outros cilindros e provocaria uma catástrofe. Muito caro e inseguro. O plano mais caro e complexo para erguer o Titanic é provavelmente aquele em que os cientistas, de alguma forma, extraem hidrogênio e oxigênio da água do oceano. Então, esses elementos extraídos devem preencher recipientes especiais. Esses contêineres estariam presos ao navio e o Titanic subiria à superfície. Mesmo se você extrair oxigênio e hidrogênio de milhões de toneladas de água, o resto da água do oceano os substituirá. Uma máquina capaz de fazer essa filtragem deve custar bilhões de dólares. Ou se poderia criar um elemento químico que usasse uma reação em cadeia para purificar toda a água. Nesse caso, todo o oceano mundial ficaria sem oxigênio vital. Alguém certa vez sugeriu explodir o Titanic. Você precisará baixar várias caixas de dinamite até o fundo do oceano. As caixas devem ser completamente lacradas para evitar que a dinamite fique molhada. Em seguida, é preciso passar vários quilômetros de fio conduzindo uma corrente elétrica até as dinamites. Depois de fazer tudo isso, você deve navegar para uma distância segura. Agora você vai pressionar o botão para passar a corrente pelo fio e ativar a dinamite. 3, 2, 1, pare! Por que você faria isso? Mesmo que funcione, os destroços do Titanic serão espalhados em todas as direções no fundo do mar. Será impossível retirar o Titanic do oceano. Imagine um enorme anzol capaz de fisgar o Titanic e levantá-lo do fundo do mar como um peixe. Este anzol deve ser enorme para pegar um navio naufragado. Digamos que você o tenha criado. Logo, você está em um enorme cruzador navegando até o local do acidente e baixando o anzol como uma âncora. Cai direto no Titanic, mas não se fixa nele.
Você precisa de equipamento especial para prender um anzol do tamanho de um ônibus ao Titanic. Incluiria um enorme submarino com braços mecânicos. Construir tal dispositivo e fazê-lo funcionar sob enorme pressão já é quase impossível. Mas digamos que você finalmente consiga pegar o Titanic com um anzol. É então que você percebe que o cruzador não tem potência suficiente para içar o navio, que pesa mais de 50 toneladas, e o gancho, que adiciona cerca de 10 toneladas. Para completar sua tarefa, você precisará de mais alguns cruzadores e alguns milhões de dólares extras. Depois que a cera quente esfria, ela endurece e flutua na superfície da água. E se nós a levássemos para o fundo do oceano e a despejássemos dentro do Titanic? Isso poderia funcionar, visto que a cera não é um material caro. Então você derrete a cera, despeja em tanques fortes e os leva para o fundo com a ajuda de um submarino. Os tanques podem suportar uma pressão enorme e o submarino tem potência suficiente para baixar a cera a essa profundidade. Os recipientes são colocados dentro do Titanic. Pelo controle remoto, você abre os recipientes, mas a cera não escorre. Quanto mais fundo você vai, mais fria fica a água. Enquanto você levava os contêineres ao navio, a cera estava esfriando e solidificando por dentro. Vários contêineres são pressionados contra o topo do navio, mas não são o suficiente para erguer o Titanic. Outros recipientes simplesmente flutuam para a superfície. E mesmo que os recipientes fossem termostáticos e permanecessem quentes por dentro o tempo todo, uma vez liberada, a cera se solidificaria em um instante. Simplesmente não haveria tempo para espalhar e cobrir o Titanic por dentro. Então, ela simplesmente flutuaria também. Você preenche vários sacos grandes e resistentes com vaselina. Esta substância age como cera no frio, se solidifica e flutua. Você quer colocar esses sacos em todo o Titanic e esperar para que a vaselina o traga para cima. Você carrega o submarino com os sacos e desce até o fundo do mar. Algumas partes do navio não podem ser alcançadas devido aos corais. Você decide descarregar todos os sacos em um só lugar. Mas assim que tira a vaselina do submarino, os sacos se rasgam com a forte pressão. Pedaços sólidos de vaselina flutuam, empurrados pela água. Missão fracassada. A ideia mais maluca é encher o Titanic com milhões de bolas de ping-pong. Pequenas bolas de plástico cheias de ar devem empurrar o navio para a superfície. Mas, assim que você começa a levá-las para o fundo do oceano, o plástico imediatamente se achata e todo o ar das bolas sai. Você pode lançar as bolas dentro de um submarino, mas quando as colocar dentro do Titanic, a pressão irá esmagá-las novamente. Além disso, você pode criar bolas feitas de material ultraleve e forte e enchê-las de ar. Nesse caso, precisará de muito mais dinheiro. Assim que colocar as bolas dentro do navio, algumas delas irão imediatamente escorregar pelos buracos do Titanic, e as restantes não serão suficientes para erguer os detritos com mais de 50 toneladas do fundo. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg, exceto por um homem, William Thomas Stead. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o Navio a Vapor Naufragou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912, no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e à água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpathia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Stead estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu.
Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia. Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. Mas esta história não foi o único trabalho publicado que previu o desastre. Morgan Robertson foi um autor e ex-capitão de navio que escreveu contos e romances. Seu livro mais notável é O Naufrágio do Titã. Também é conhecido como Futilidade. O livro foi escrito em 1898, 14 anos antes do Titanic. Era uma história fictícia sobre Titã, um transatlântico semelhante ao Titanic, que estava cruzando o Atlântico Norte. Também é uma coincidência que Titã era tão rápido quanto o Titanic e compartilhava muitas outras semelhanças, como o tamanho ou design. O livro o descreve como inafundável e o maior navio a navegar pelo oceano na época, o mesmo que se dizia sobre o Titanic. Outra semelhança estranha foi o número limitado de botes salva-vidas. A história aconteceu em abril, e foi em abril que o Titanic partiu em sua jornada e atingiu um iceberg. A história do Titã também mencionou que quase ninguém sobreviveu ao acidente horrível. Ao contrário da história de Stead, o protagonista de Robertson teve um caminho diferente. O naufrágio do Titã acontece em algum lugar no meio do livro, então, após o acidente, o personagem principal continuou com a sua vida. O livro foi trazido de volta aos holofotes após o desastre do Titanic. Como alguém poderia descrever os eventos que ocorreriam quase uma década depois com tanta precisão? Muitos começaram a acreditar que Robertson fosse capaz de ver o futuro, mas a realidade era que Robertson sabia como um navio funcionava. Foi fácil para ele escrever o âmago das coisas sem fazer pesquisas. Realisticamente, uma das maiores ameaças para os navios naquela época era atingir um iceberg ou colidir com outros navios. A história seguinte soa um pouco misteriosa. Certa vez, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o avisou para não embarcar no Titanic, mas quando ele se virou, não tinha ninguém. Enquanto ele continuava andando, a voz falou novamente, mas desta vez foi mais alto e claro. Ele levou o aviso a sério e decidiu cancelar a viagem e voltar para Glasgow, na Escócia, sua cidade natal. Seus avós não ficaram muito felizes em encontrá-lo em casa em vez de estar no Titanic, afinal a passagem era muito cara. Essa decepção logo desapareceu quando souberam que o navio havia atingido um iceberg. John Coffey era membro da tripulação do Titanic, mas decidiu abandonar a viagem quando o navio parou em sua cidade natal em Queenstown, na Irlanda. Sua voz interior lhe disse para sair do navio, e assim o fez. Ele tinha apenas 23 anos na época, e para alguém da sua idade poderia ter sido um grande impulso na carreira e uma oportunidade de crescimento. Apesar da terrível tragédia, ele assinou contrato para trabalhar com o RMS Mauritânia poucos meses após o naufrágio do Titanic. Isso que eu chamo de comprometimento. Algumas informações adicionais foram reveladas sobre o que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic. Os construtores insistiam que o navio era inafundável, mas muitas pessoas mais tarde teorizaram que as chapas de aço do navio eram muito frágeis para a água gelada do Atlântico. Isso pode ter ocasionado que os rebites estourassem, permitindo que a água do oceano se infiltrasse para dentro. Outra teoria é que pode ter havido um incêndio no casco do Titanic que estava acontecendo por 3 semanas antes da viagem. O fogo amoleceu o aço, permitindo que o iceberg o cortasse como uma faca quente cortando manteiga. Era o início do ano de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo resultou da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes do evento, na época em que os mamutes ainda vagavam pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Era uma coisa enorme, com mais de 500 metros de comprimento e pesando cerca de 75 milhões de toneladas. Também era um pedaço de gelo muito pacífico. Ele evitou navios e rotas de transporte movimentadas. Não que houvesse muitos no local onde o iceberg nasceu. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais ao sul do que outros icebergs. Nosso iceberg teve sorte. Outros derretem muito antes de chegarem a essas latitudes. De 15 mil a 30 mil icebergs que se afastam das geleiras da Groenlândia,
apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Por isso é tão incrível que em abril nosso iceberg viajante já estivesse a mais de 2.400 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. Mesmo após derreter na água por meses, esse bloco de gelo ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. É quase o dobro do peso da ponte Golden Gate. A parte superior do iceberg se elevava sobre a superfície do oceano por mais de 30 metros. E ainda assim, se você o tivesse notado flutuando próximo ao seu transatlântico, teria parecido inofensivo, mas apenas à primeira vista, simplesmente como uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg está sempre escondida sob a superfície. Normalmente, apenas 1/10 é visível acima da água. E o iceberg de que estamos falando não era uma exceção. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um navio a vapor de luxo que transportava mais de 3.000 passageiros e tripulantes. Naquela época, era o maior navio já construído. O transatlântico foi chamado de Titanic e era considerado inafundável. Bem no início desta jornada, ele quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns centímetros de sobra. As pessoas que lotavam os convéses do navio soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mal sabiam elas o que as esperava no futuro próximo. E enquanto isso, o iceberg estava se aproximando da área que o Titanic iria cruzar a caminho de Nova York. Aconteceu em 14 de abril, quando o navio estava no Oceano Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Terra Nova. Por volta das 23 horas e 40 minutos, as pessoas que ainda estavam acordadas a bordo do Titanic caíram, empurradas por alguma força misteriosa e poderosa. Aquelas que já haviam ido para a cama foram catapultadas para o chão. Tanto os passageiros quanto os membros da tripulação gritavam, em pânico e confusos. Poucos minutos antes de a comoção começar, um iceberg apareceu bem na frente do navio. Era o nosso iceberg viajante. Por que a tripulação não o viu antes? Pode ter tido vários motivos. Vou falar sobre eles daqui a pouquinho. De qualquer forma, assim que o transatlântico colidiu com um enorme pedaço de gelo, estava condenado. Incapaz de desviar seu curso, o navio rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a se encher de água a uma velocidade alarmante. Os compartimentos do Titanic não eram tampados na parte superior. É por isso que a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio partiu ao meio. O resto é história. Mas poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois que o navio o atingiu. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém avistou a montanha de gelo flutuante antes que fosse tarde demais. Vamos rastrear os eventos daquele dia fatídico. Por volta das 18 horas, o capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic. Ele recebeu avisos sobre a presença de icebergs durante todo o dia. O navio começa a seguir para o sul, mas a velocidade continua a mesma. Às 21 horas e 40 minutos, outro navio informa o Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto de icebergs. Infelizmente, essa mensagem nunca chega à ponte de comando do navio. Por volta das 23 horas, outro navio a vapor faz uma chamada de rádio para o Titanic, dizendo que o navio deles precisou parar por estar rodeado de gelo. Esta mensagem também é ignorada. Enquanto isso, a maioria dos passageiros do transatlântico de luxo já se retirou para seus quartos. Às 23 horas e 35 minutos, os vigias no cesto da gávea do Titanic notam o iceberg. Eles tocam o sino 3 vezes, o que significa que tem algo à frente. Então eles chamam a ponte de comando. Os motores são revertidos e as portas dos compartimentos, supostamente à prova d'água, são fechadas. Apenas 5 minutos depois, o enorme lado estibordo do transatlântico colide com o iceberg. A sala de cartas começa a encher de água. Em breve outros relatos chegarão. Eles não parecem encorajadores. Pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Torna-se claro que o Titanic tem apenas algumas horas antes de afundar. A noite estava excepcionalmente calma, sem luar, sem vento e sem ondas. E como as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante. Mas também existe a teoria de que o que afundou o Titanic foi um iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um pedaço de gelo alto e branco coberto de neve.
Mas aqueles que visitaram a Antártica sabem que os icebergs existem em milhões de tonalidades diferentes. Eles podem ser multicoloridos, padronizados ou listrados como doces. Os icebergs também podem ser escuros. Existem duas maneiras de formar um fragmento de gelo com uma cor incomum. Primeiro, o gelo pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras de qualquer espécie. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg vai absorver tudo e parecer preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. Então o gelo que se quebra desta geleira também será de cor escura. Os especialistas não sabem a verdadeira razão pela qual o iceberg do Titanic parecia tão escuro, ou se esse era realmente o caso. Mas um dos vigias que estava no cesto da gávea testemunhou que o gelo era preto, enquanto o outro diz que era cinza ou cinza escuro. Não há nada de empolgante ou misterioso nos chamados icebergs negros. Eles são icebergs que rolam depois que sua parte superior derrete, o que muda a distribuição de peso. Se sua parte inferior for lisa o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuros. Além disso, eles geralmente não ficam expostos ao ar por tempo suficiente para que a geada branca se acumule. Mas digamos que essa teoria esteja errada e o iceberg não fosse realmente preto. E ainda assim, a única razão pela qual você vê as coisas é porque a luz é refletida delas. Quanto menos luz houver, menor será a probabilidade de você notar algo. A superfície do oceano sempre refletirá a luz da lua e das estrelas, mas um iceberg de formato irregular, quase vertical, terá menor probabilidade de fazê-lo. É por isso que parecerá quase preto contra a superfície da água brilhante. À noite, os icebergs podem ser bastante difíceis de detectar sem a ajuda de um radar. De qualquer forma, o nosso iceberg não foi notado a tempo. O Titanic colidiu com ele e afundou. Fim da história? Aparentemente não. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert estava navegando pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando ao longo da base do iceberg. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele achava que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame pedaço de gelo e tirou sua foto foi o capitão do navio usado para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o iceberg que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta era vermelha, portanto não foi difícil conectar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em leilão por mais de $32 mil. Ainda assim, os especialistas não têm certeza se a imagem realmente mostra o infame bloco de gelo. Pode ser outro iceberg inocente que estava flutuando nas proximidades naquele momento. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre dois submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em dois e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe
de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamuroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar, não as pessoas. Mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4.000 metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada. Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós, mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou lar de um tipo específico de bactéria, a Alomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem. Isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente.
e como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo. Pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave. A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912. Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de 2 meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kansas e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Dean não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá. Então, embarcaram em Southampton como passageiros da 3ª classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir as mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em segurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpathia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou. Milvina costumava dizer que nunca falava sobre o assunto Titanic, pois não se lembrava de nada mesmo, e que não queria que as pessoas pensassem que ela estava querendo chamar a atenção. Mas em 1985, uma equipe franco-americana se reuniu e localizou os destroços do Titanic. Eles estavam a cerca de 600 quilômetros a leste de Mistaken Point, Terra Nova, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Foi quando se confirmou que o navio se dividiu em 2. Durante décadas, as pessoas acreditaram que o navio tivesse afundado inteiro. Pensavam que o único dano significativo fosse o dano que o casco sofreu com o impacto contra o iceberg. Na realidade, ele se partiu ao meio entre o 3º e o 4º funil. Isso aconteceu pouco antes de o navio desaparecer sob a superfície da água, e o evento todo, desde o momento em que bateram no iceberg, durou cerca de 2 horas e 40 minutos. As pessoas nunca deram muita atenção ao Titanic, até que esta equipe de pesquisadores encontrou os destroços. No último ano de sua vida, Milvina vendeu alguns bens de sua família em leilões para pagar sua estadia em um lar de idosos. Os itens que ela vendeu também incluíam uma mala cheia de roupas que sua família recebeu quando chegaram aos Estados Unidos e cartas de indenização que sua mãe recebeu do Titanic Relief Fund, um tipo de fundo de socorro do Titanic. As cartas de indenização descreviam a ajuda financeira dada aos passageiros que sobreviveram à perda de seus entes queridos. Ela viveu até os 97 anos, quando teve uma pneumonia.
ela era a mais jovem das 705 pessoas que sobreviveram à tragédia. O Titanic era o maior navio do mundo. Por ser tão grande, alguns pensavam que a embarcação deveria ter 4 chaminés de exaustão. Mas Thomas Andrews, o homem que projetou o navio, acreditava que apenas 3 eram necessárias. Então o Titanic basicamente tinha uma chaminé puramente decorativa. 2.200 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. Havia 908 tripulantes e o número máximo de passageiros a bordo, que era de 3.500. Como você provavelmente viu no filme, havia diferentes classes de passageiros. A riqueza geral estimada dos que estavam na primeira classe era de cerca de 500 milhões de dólares. E os pesquisadores estimaram que 6 milhões de dólares em coisas foram para o fundo do oceano junto com o navio. Na primeira classe, esse transatlântico era um lugar de luxo. Tinha 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 barbearias, salas de leitura e uma câmara fotográfica escura a bordo. Havia também uma piscina aquecida, mas apenas os passageiros de primeira classe podiam usá-la, ao preço de 1 xelim por vez. O navio também tinha banhos turcos e banhos elétricos, e os passageiros podiam usar cada um por 4 xelins por vez. O custo para construir este enorme gigante foi de 7,5 milhões de dólares, mas isso foi em 1912. Nos dias de hoje, seriam cerca de 200 milhões de dólares. As passagens de primeira classe custavam 2.560 dólares na época, o que equivale hoje a 61 mil dólares. O que tinha nessas cabines caras? Uma sala de estar, 2 quartos, 2 roupeiros e um banheiro. Você pagaria tanto por esses luxos? As equipes de pesquisadores ainda não exploraram muitas áreas do Titanic. Ainda é muito difícil acessá-las com veículos subaquáticos. Havia um treinamento de salva-vidas programado para o mesmo dia em que o Titanic afundou, mas ele foi cancelado por algum motivo. A tripulação havia feito apenas um treinamento de salva-vidas, e isso foi quando o navio ainda estava ancorado. Mas, mesmo que os membros da tripulação tivessem sido devidamente treinados e cada bote salva-vidas estivesse cheio, a capacidade ainda não era suficiente para salvar todos os passageiros. O Titanic era o maior objeto móvel do mundo naquela época. No dia 31 de maio de 1911, seu imenso casco desceu a rampa e chegou ao rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas estavam lá para ver o lançamento, que durou pouco mais de 1 minuto e aconteceu sem problemas. As pessoas que estavam no comando do navio imediatamente rebocaram o casco para uma doca gigantesca. Milhares de trabalhadores passaram a maior parte do ano seguinte trabalhando duro, construindo os decks e todos aqueles interiores luxuosos que deram ao Titanic seu visual elegante. Eles também estavam instalando as 29 caldeiras gigantes que alimentariam os 2 principais motores a vapor do navio. Tudo isso para obter o título de inafundável. O navio tinha mais do que apenas um defeito fatal. Você pode ter ouvido falar de uma de suas falhas de projeto. As divisórias herméticas não foram completamente seladas no topo. Isso permitiu que a água fluísse de um compartimento para outro, o que acabou afundando o transatlântico. E o Titanic tinha mais defeitos. Alto teor de enxofre, temperaturas frias e altas velocidades afetaram bastante o aço do casco do navio e o ferro de seus rebites. O aço aqui despedaçou, enquanto os rebites saíam com relativa facilidade. Esta foi a razão pela qual o Titanic afundou 24 vezes mais rapidamente do que esperávamos. Existem muitas teorias sobre o que realmente levou ao naufrágio do gigante. Uma vez ele foi um famoso gigante, o maior navio daquela época. Agora não passa de 2 grandes partes abandonadas no fundo do oceano, vivendo a cerca de 600 metros uma da outra, rasgadas pela colisão catastrófica e pelo tempo. A popa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano, mas ainda se pode reconhecer a proa, já que muitos ambientes internos foram preservados. Há um tipo específico de bactéria encontrado nos rusticles do navio. Um rusticle é essa formação acastanhada de ferrugem, que ocorre nas profundezas da água quando o ferro forjado do navio é feito de materiais oxidantes. Isso significa que as bactérias comem o ferro do casco do Titanic peça por peça, e parece que elas podem terminar seu lanche até 2030, bem mais cedo do que quando alguém esperaria que o naufrágio desaparecesse para sempre. Você pode pensar que provavelmente seria mais fácil tirar os destroços da água para preservá-los, mas se alguém tentasse fazer isso, as peças desmoronariam. O Titanic está debaixo d'água há mais de 110 anos e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir algumas partes dele, mesmo que conseguíssemos tirar o navio das profundezas do oceano.
O que você acha? Será que alguma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic pôde ouvi-lo bater no fundo do oceano? Afinal, o maior navio que já havia sido feito até então desapareceu diante de seus olhos. Mas o som muito provavelmente não teria viajado da água para o ar. Não podemos ouvir esse movimento brusco na água porque nossos corpos não são projetados para ouvirem tais ambientes. E embora os passageiros estivessem perto do local onde ele afundou, o Titanic percorreu uma longa distância até chegar ao fundo do oceano, 3.800 metros. No fundo do mar há muitos deslizamentos e terremotos que não podemos ouvir, e eles fazem muito mais barulho do que um único navio batendo no fundo do oceano. A maioria das vibrações e dos sons deve ter se espalhado por uma grande área. Além disso, a explosão da água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois de ele ter tocado o fundo do oceano, teria empurrado para trás a maioria das vibrações acústicas potenciais. E não é difícil produzir ruídos tão altos no fundo do oceano. Muitos sobreviventes disseram ter ouvido ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em dois, mas nenhum mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes compartilharam sua visão sobre o caos formado quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos barcos salva-vidas. Não havia barcos suficientes, e ainda assim alguns deles nem sequer estavam em sua capacidade máxima. Ninguém sabia como reagir adequadamente numa situação dessas. O treinamento com os botes salva-vidas tinha sido programado para amanhã antes de o Titanic atingir o iceberg, mas por alguma razão foi cancelado. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inafundável faz uma viagem pelo oceano. Em seu caminho, ele atinge um iceberg e afunda. Sim, todos nós sabemos como é a história, mas o que é assustador é que é também o enredo de O Naufrágio do Titã, um romance publicado em 1898, 14 anos antes de o Titanic ter ido para o fundo do oceano, ou mesmo de ter sido construído. No romance, o Titã, que nome assustadoramente preciso, né? Não tinha coletes salva-vidas e botes suficientes para todos os passageiros a bordo. Era também o maior navio da época, quase idêntico em tamanho ao Titanic. Tanto o Titanic quanto o Titã afundaram em abril. Dorothy Gibson era uma atriz americana de cinema mudo, e também era uma das passageiras do Titanic. Ela sobreviveu à catástrofe. Logo após ir para Nova York, ela começou a filmar Saved from the Titanic, Salva do Titanic em português. O filme foi lançado apenas um mês após o naufrágio. Dorothy estava até usando os mesmos sapatos e roupas que vestia quando estava a bordo do navio. O filme foi um sucesso, mas acabou destruído em um incêndio, portanto só existe na nossa imaginação, assim como Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do Oceano Frio perto do iceberg que o atingiu. O SS Californian estava relativamente próximo, mas o rádio deles foi desligado naquela noite. Em certo momento, os membros da tripulação notaram luzes misteriosas no céu e imediatamente foram acordar o capitão, mas ele não emitiu nenhuma ordem. Alguns acreditavam que eram apenas fogos de artifício. Eles nunca perceberam que na verdade era um pedido de ajuda. Os fogos foram enviados para o céu esperando que alguém notasse. Quando o SS Californian recebeu as mensagens de SOS, já era tarde demais. Eles precisavam de tempo para descobrir como trazer segurança às pessoas. Na realidade, tiveram algum tempo disponível, mas não o suficiente. Se você assistiu ao filme, sabe que o navio não afundou imediatamente após o acidente. Todo o processo durou cerca de 2 horas e 40 minutos. Mas a situação era difícil. Havia 2.200 pessoas para cuidar, incluindo tripulação e passageiros. E as coisas no navio estavam caóticas. O designer-chefe Thomas Andrews logo percebeu que o navio não seria capaz de se manter à tona. À meia-noite, toda a tripulação havia começado a preparar os botes salva-vidas. Eles tinham 20 botes, com espaço para apenas 1.178 pessoas, o que era um pouco mais de 50% das pessoas a bordo. A ordem era conduzir mulheres e crianças à segurança primeiro. Os membros da tripulação estavam lá para remar e guiar os botes. A situação nas 2 horas seguintes gradualmente começou a piorar. Os tripulantes tinham a tarefa de acordar os passageiros e avisá-los de que algo ruim estava acontecendo. Eles queriam colocá-los em uma frota de botes salva-vidas o mais rápido possível.
À 00:15, alguns membros da tripulação enviaram um sinal de socorro. Um navio a vapor chamado Frankfurt estava entre os primeiros que receberam a mensagem e responderam, mas eles estavam a cerca de 300 quilômetros de distância. Alguns outros navios também receberam a mensagem e ofereceram assistência, mas infelizmente também estavam muito longe. À 00:20, o transatlântico Guard Carpathia recebeu um sinal de socorro do Titanic e mudou de rumo imediatamente. Eles estavam a 100 quilômetros de distância no momento e levariam mais de 3 horas para chegar lá. 20 minutos depois, a tripulação estava colocando o primeiro bote salva-vidas no mar. Ele transportava apenas 27 passageiros, embora tivesse espaço para 65. Muitos dos botes salva-vidas, que foram lançados primeiro, tinham lugares vazios. Os tripulantes estavam preocupados, pensando que as cordas não suportassem um bote salva-vidas cheio. E em um primeiro momento, muitos passageiros tiveram medo de deixar o navio. Eles ainda acreditavam que fosse impossível que o Titanic afundasse. Não conseguiam imaginar o que aconteceria nas próximas 1 a 2 horas. A tripulação estava disparando o primeiro de 8 foguetes de socorro, sem sucesso. Ninguém estava perto o suficiente para ajudar. A 1h20, eles haviam baixado 10 botes salva-vidas. O número 8 tinha apenas 28 pessoas a bordo. Um dos passageiros do número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Mais tarde, ela se tornaria a última sobrevivente, que viveu até 2009 e completou 97 anos. Já eram 2 da manhã. 3 dos barcos dobráveis eram os únicos botes salva-vidas que ainda estavam no navio. A proa do navio havia inclinado e afundado bastante sob a superfície. Era possível ver as hélices de propulsão acima da água. Os tripulantes estavam baixando o bote salva-vidas dobrável D do telhado dos aposentos dos oficiais com mais de 20 passageiros. À medida que a proa do navio afundava, a água lavava o bote dobrável A do convés. Essas 20 pessoas estavam lutando, porque seu barco estava parcialmente cheio de água. Enquanto os membros da tripulação tentavam baixar o dobrável B, ele caiu. Antes de ajeitá-lo, a água o levou do navio. 30 passageiros ainda conseguiram encontrar segurança no bote salva-vidas virado. Às 2h17 da manhã, o telegrafista do navio decidiu transmitir uma última chamada de socorro. 1 minuto depois, a luz do navio finalmente se apagou. O Titanic e todos deixados a bordo mergulharam na escuridão. A proa continuou a afundar e a popa estava subindo mais acima da superfície, o que colocou grande pressão na parte central. Sons horríveis tomaram conta da noite. O Titanic, este enorme navio lendário em que tantas pessoas depositaram suas esperanças e ficaram animadas, se partiu em 2, entre a terceira e a quarta chaminé. Relatórios especularam que levou cerca de 6 minutos para que a seção da proa chegasse ao fundo do oceano. A popa se estabeleceu de volta na água antes de subir novamente em uma posição vertical. Permaneceu nessa situação até finalmente desaparecer no oceano. Às 2h20, a popa aparentemente reteve o ar dentro e a pressão da água esmagou à medida que descia. A popa caiu a cerca de 600 metros de distância da proa. O Titanic era considerado o navio mais rápido do mundo. Acreditava-se que seria impossível de afundar porque 4 de seus compartimentos poderiam ser inundados, e isso ainda não causaria uma perda crítica de flutuabilidade. Sua vida foi problemática desde o início. Enquanto o navio estava saindo do porto, ele se movia alguns metros do navio a vapor New York. Conseguiu passar por ele com segurança, o que foi um grande alívio para todos os passageiros preocupados reunidos no convés do navio. Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares. Mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda. Mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas
Elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos. Mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo. Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo,
A água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois, o Titanic colidiu com o terrível iceberg. No dia 15 de abril, à 00:14, os operadores do Titanic começaram a transmitir os primeiros sinais de pedido de socorro. O SS Californian estava navegando a apenas 32 quilômetros da embarcação e poderia facilmente ter ido para um resgate rápido. Mas 10 minutos antes do desastre, o operador de rádio do Californian tinha ido para a cama. Ele era o único que entendia o código Morse no navio. De acordo com esta nova teoria, as anomalias magnéticas possivelmente bloquearam as mensagens do Titanic para os outros navios. Por exemplo, o vapor SS La Provence não recebeu nenhum sinal de embarcação naufragada. No entanto, ainda estava recebendo transmissões de outro gigante, o Olympic, que estava a 800 quilômetros do Titanic. Naquela noite, os sinais estavam estranhos. Eles simplesmente se perdiam em algum lugar do espaço. Ou era como um enigma confuso, impossível de resolver. O SS Mount Temple recebeu uma mensagem e correu para ajudar o Titanic. Mas, como quis o destino, ele ficou preso no gelo. Chegou até nas últimas coordenadas conhecidas do Titanic. Mas o transatlântico de luxo estava longe de ser visto. Então as coordenadas eram realmente precisas? O vapor Carpathia estava a cerca de 100 quilômetros de distância. À 00:30, seu operador de rádio disse à tripulação do Titanic que eles estavam indo para o resgate. Famoso pela ajuda, o Carpathia foi a toda velocidade. Mas aqui está a parte estranha. No início, foi para o lugar errado. A tempestade magnética pode ter desregulado seu equipamento. A boa notícia é que acabou chegando no lugar certo, ao ver os botes salva-vidas cheios de passageiros. Curiosamente, assim que chegou ao continente, o Carpathia não teve problemas com seu equipamento. O blackout aconteceu próximo ao local dos destroços. A investigação que houve depois culpou os radioamadores por bloquear os sinais. Agora podemos saber que pode ter sido o contrário. Zinkova explica que, naquela época, não se sabia exatamente como e em que medida o Sol influenciava a Terra. Ninguém poderia ter adivinhado que o Sol poderia adulterar o equipamento de navegação desses enormes navios, especialmente aquele que tinha o melhor dos melhores da época.